Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida daqueles que vão nos ouvir, né? Pelas redes da igreja. Quero tentar, a gente ainda tem um curta-metragem para passar, uma mini peça para passar. Então quero aproveitar o nosso tempo, tentar ser objetivo. Quero usar algumas ideias de alguns livros sobre o assunto, escrito no Brasil, praticamente um livro chamado Restauração da Alma, um conceito do pastor David e outros, e a maneira de entregar a minha. Não quero falar nada novo, mas algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus. A gente pode ler assentados mesmo. Terceira carta de João, versículo 2, porque a terceira carta só tem um capítulo, né? Então, terceira João, versículo 2. Nós louvamos a Deus pela vida de você que nos visita. Que o Senhor fale o seu coração na noite de hoje, que você saia daqui animado, né? Terceira João, versículo 2. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que você esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra mais uma vez. Obrigado porque o Senhor é presente. Obrigado porque a nossa vida toda está nas tuas mãos. Repreendemos desse lugar em nome de Jesus todo espírito contrário ao teu, que se levante na nossa consciência e no nosso coração com soberba para retirar o que a palavra de Deus está semeando. Que o Espírito do Senhor coloque em nós vida para a tua glória. Te adoramos assim. Amém. O autor, quando escreve esse versículo, ele faz uso incomum de um costume normal de redigir documentos. Quando alguém escrevia as cartas no mundo antigo, após a saudação havia o desejo de boa saúde ao endereçado. O autor, então, com inteligência, ele coloca o seu desejo pessoal prioritário em forma de oração quanto à saúde espiritual do seu amado irmão na fé. E ele diz: acima de tudo, ou antes de tratarmos sobre quaisquer assuntos, quaisquer questões, antes de abordarmos sobre o trabalho do reino, o meu desejo é que você tenha uma saúde espiritual boa. Assim como você vai bem fisicamente, o meu desejo é que Deus possa te prosperar e te dar uma saúde como a sua alma está bem. E a palavra prosperar significa ser levado por uma boa estrada. Então, quando a gente diz que a alma vai bem, a gente quer dizer que Deus está levando você por uma boa estrada. O desejo do apóstolo João é de saúde integral, e para isso ele expressa alegria quando ele olha para Gaio e vê que a saúde exterior de Gaio é um reflexo de uma alma curada, de uma alma abençoada, de uma alma que vai bem, que vai próspera com Deus. Havia uma ideia pagã na época do texto de que o corpo é mau e, portanto, será destruído um dia. Então, tudo que nós fizermos por meio do corpo não é relevante. Além do mais, não contamina e nem prejudica a alma. Os pagãos, então, se preocupavam apenas com o que o corpo, tinha esquecido as suas almas imortais. Vamos fazer o que a gente pode fazer de errado, isso aqui vai destruir, e o importante é a alma. Mas o apóstolo João está tentando dizer que há uma conexão da saúde do corpo, da saúde da alma, que o corpo não é uma prisão da alma, mas é um veículo de expressão da alma. Portanto, preste atenção. Existem algumas possibilidades. Primeira possibilidade: você pode ter a presença de uma enfermidade muito antes dela se manifestar
está no corpo físico, porque a alma pode adoecer o corpo. Por outro lado, a presença de fraquezas e debilidades físicas, cansaço físico e falta de saúde física pode adoecer a alma. Então você pode ter tanto o corpo enfermo e a alma em perfeita saúde, mas é muito difícil você estar doente na alma, com problemas na sua alma, e isso não afetar o seu corpo. A pessoa pode possuir os dois em perfeita saúde também. Então o tema de hoje: de que você tem sede? Eu queria trazer para os irmãos que nós temos sede de conexão, nós temos sede de sentido, nós temos sede de se sentir único, de se sentir especiais. Nós temos sede de nos dar bem um com o outro. Nós vivemos a nossa vida meio que adoecida, e o mundo adoece a nossa alma se nós deixarmos, e a nossa alma adoece a nossa vida, e a gente vai ficando desconectado em todo momento com a vida. Vivemos num paraíso perdido, e a sociedade cada vez mais longe de Deus e da palavra de Deus, mais transitória está, menos sadia está, menos confiável está, e o resultado é que os indivíduos vão se desestruturando, vão se tornando disfuncionais, e a gente vai ter uma coisificação ou uma desumanização do humano, e cada dia mais a gente vai ficando perdido. E os irmãos, se pesquisarem, vão ver tantas aberrações de vazios, de busca para matar a sede, de coisas que a alma está trazendo no pensamento, está adoecendo. Portanto, uma alma doente é como se você tivesse um desequilíbrio nas funções psíquicas, ou atenção, orientação, personalidade, linguagem, autopercepção. Você não conseguisse estar em equilíbrio com você mesmo, na sua relação com o outro. É a incapacidade de um indivíduo reconhecer habilidades, potencialidades, limitações. Você conversa com pessoas hoje, é muito difícil alguém reconhecer suas limitações, saber de algo que não consegue fazer, saber de algo que está precisando melhorar. Uma alma adoecida traz a dificuldade ou a incapacidade ou a inabilidade de relacionar um com o outro. Temos problemas nas nossas relações e nos acontecimentos ruins. Não conseguimos fazer uma leitura sobre a vida e relacionamentos de uma forma que deveria. E quando a nossa alma está doente, nós temos dificuldade de interpretar as situações da vida sem trazer prejuízos funcionais para a nossa vida. Todos nós temos necessidades emocionais, mas de vez em quando a gente se perde em muita coisa, e uma alma adoecida traz um comprometimento de perca de autonomia, e a gente não consegue sequer às vezes tomar decisões. É um impacto no humor muito negativo, e a gente vai tendo uns nós na garganta, né? E isso vai matando a gente tem dificuldade de expressar. Por isso que a Bíblia diz muitas vezes, e há um versículo que ela diz: o que adianta o homem, ou o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí a gente pensa a alma no inferno. Pode ser um texto assim escatológico, mas eu queria trazer o texto no sentido existencial. Tem muita gente com a alma perdida nessa noite aqui. Tem gente que perdeu o prazer pela vida, a alegria do relacionamento, o prazer de confiar em alguém, o prazer de sorrir, desculpe minha palavra, o tesão pela vida, a alegria de viver, a alegria de ser feliz, de estar bem consigo mesmo, de ser conduzido, de se prosperar. Tem muita gente que tem quase tudo para viver, mas não tem nada dentro de si para viver. Muito vazio, muita pobreza, muita coisa amarga. E aí a gente, quando fala alma, a gente fica tentando dividir o ser humano, né? Como se o ser humano fosse bipartido, tripartido. Alguns dizem que ele tem corpo, alma, espírito. Outros dizem que alma e espírito é a mesma coisa e ele tem corpo. Eu queria dizer aos irmãos que nós precisamos ter uma visão mais holística do ser humano. O que é uma visão holística? É quando a gente observa todos os fenômenos nas suas dimensões física, mental, espiritual, como um ser só. E esses fenômenos se relacionam
e não tem como nós separarmos o ser humano. Então, alma, corpo, espírito é a forma ou expressão que a gente vê um ser inteiro, porque o ser humano é uma unidade psicossomática, é um ser completo. Então Jesus não criou o céu para salvar almas, Jesus criou o céu para salvar o ser humano, corpo e alma, corpo e espírito, tudo junto. Então nós vamos, quando a gente vai adoecendo, Jesus veio à terra para restaurar, para salvar de forma integral a todos. Deixe-me dizer o que não é restauração da alma. Se você entrou com a alma adoecida ou com a sua parte espiritual, emocional aprisionada, se você entrou com dificuldade de autogerenciar todos os pensamentos e sentimentos e emoções, se você entrou com dificuldade de hoje lidar nos seus relacionamentos, e você tem muito problema de lidar no relacionamento, muito problema de reconhecer onde você erra, onde é seu limite, onde você é capaz, onde você não é capaz. O que não é restauração da alma? Não é algo recebido de forma automática. Tem muita gente que entra na igreja, que se converte, e ele acha que a vida dele mudou da noite para o dia, e agora está tudo novo. Não, a vida não muda da noite para o dia, as doenças da alma não mudam da noite para o dia. Tem coisas que você colecionou desde a sua infância, você foi vendo coisas erradas nos seus relacionamentos, e você foi trazendo, você foi vivendo, você foi fazendo leitura das coisas, e agora se converte e quer que Deus bate um carinho e resolve todas as coisas. Não, restauração da alma não é isso. Ela não acontece na conversão. Na conversão Deus salva seu espírito, sua alma, mas há coisas que precisam ser melhoradas, porque feridas passam em relacionamentos. Restauração da alma não é algo recebido de forma automática quando você tem uma plenitude do espírito. Tem convertido que acha que quanto mais ele buscar Deus e mais Deus visitar ele numa unção, como tivemos no acampamento, e você ter visitações do Espírito de Deus, então você vai ser curado. Então quanto mais o rio fluir, você recebe cura. Não, restauração da alma não acontece assim. Não tem passe de mágica. Quando o Espírito Santo se manifesta, ele não vai mudar feridas que você guardou na sua alma e que ninguém sabe que elas estão aí. Não, isso não é restauração da alma. Restauração da alma não é fruto de nosso reconhecimento da necessidade que precisamos. Se você for em qualquer clínica que vai tentar reabilitar você de qualquer problema, o primeiro passo que eles vão dizer é que você precisa reconhecer que você tem um problema, ok? Se você não reconhece que tem um problema e você não quer, ele já deixa você sair, não vai pegar você para colocar lá. Mas reconhecer que a gente tem um problema não resolve o problema. Tem gente que está aqui que sabe qual é o seu problema. Se você não precisa nem pedir a Deus mais para mostrar qual é o seu problema, qual é o meu problema, nós sabemos, mas isso não resolve. Restauração da alma não é só reconhecer. Restauração da alma não é algo recebido num ato de oração. Deixa eu ir na igreja, deixa alguém orar por mim, vamos ver o que vai acontecer. Aí o pregador põe a mão, ora e sai aquela coisa terrível que estava amargando a alma. Não, restauração da alma não é isso. Quando alguém ora com poder, ou com a graça de Deus manifestando, desbloqueia você, para você trabalhar naquilo que viu, para você começar a crescer, para você buscar o Senhor. Mas isso apenas não é restauração da alma. Não é algo que acontece do dia para a noite, como eu falei. Há problemas que são gerados desde a nossa mais pequena infância, quando a gente se viu por gente. A gente fez leituras de coisas que aconteceram conosco e crenças foram estabelecendo na nossa alma. Então restauração da alma não acontece assim da noite para o dia. Restauração da alma não acontece você procurando psiquiatra ou psicólogo e fazer terapias com eles, porque eles vão curar minha alma, eles vão curar meus problemas emocionais. Não, eles não vão curar. Existem técnicas de gente profissional que são habilitadas, que vão fazer você entender verdades chaves, que vão te mostrar caminhos que você ainda não viu, mas não vão restaurar a sua alma, porque psicólogo nenhum, psiquiatra nenhum pode restaurar a sua alma. É apenas instrumentos de Deus.
Eles não são conselheiros movidos pelo Espírito Santo para trazer uma palavra que só o Espírito Santo conhece. Então, o que é restauração da alma, meus irmãos? Como vai bem a alma aqui de Gaio? Primeiro, é o processo de santificação e crescimento espiritual da alma ferida. Eu digitei para mim projetar para você o conceito, mas eu esqueci lá em casa de trazer, né? Mas vamos lá, é o processo de santificação e crescimento espiritual da alma ferida. Deixa eu dividir isso em dois. É o processo de santificação, de crescimento espiritual. Então, em primeiro lugar, você que está aqui nessa noite, se quiser prevenir-se contra a doença da alma, ou se entrou com muita dificuldade no humor, no relacionamento, nos problemas internos, ou se entrou sofrendo de muita depressão, de muita ansiedade, de muito medo, de muito pânico, de muita coisa errada, a gente tem que entender: quem habita na sua vida? Essa é a pergunta chave para se fazer. Quem habita na sua vida? Então, se você não curar o espírito morto, você não cura as feridas que o espírito tem. Problemas emocionais são curados com a conversão. O Espírito de Deus vem e ministra na nossa vida, e aí nós não temos mais problema de espírito. Olha o que 1 Coríntios 6:17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então o seu espírito, se você tem Jesus, não é morto mais, ele tem vida. Você não tem problema de espírito, só a parte espiritual, porque Deus te deu vida. Você tem problemas emocionais, você tem problemas psicológicos. Então a primeira pergunta é: quem habita em mim? Para que eu possa crescer e me santificar espiritualmente. Quem habita em você, meu irmão? Você que entrou aqui nessa noite, você acredita que o seu ser é um ser vazio? Que você que comanda a sua existência? Ou você acredita que alguém habita dentro de você, e este alguém vai lhe direcionar sobre o que fazer? A primeira coisa a definir é isso. A segunda coisa a definir um crescimento espiritual. Então, você diz: eu me converti, o Espírito Santo habita dentro de mim, agora eu não sou morto no Espírito mais, eu tenho vida. O que eu preciso fazer? Segunda coisa, você precisa descobrir se você tem problemas de ordem espiritual, de bloqueios espirituais. Alguns exemplos: conflitos pessoais, amargura com pessoas, ausência de perdão, ódio no coração, problemas relacionais, coisas que não zeraram. Eu gosto de usar essa expressão. Acho que a vida, em todo momento que a gente passa, a gente tem que aprender a zerar situações. O que são zerar situações? Você está no seu trabalho, você está na faculdade, você está em fases da sua vida, você não deixa nada pendente para trás. Você resolve, você trata, você zera. Então há pessoas que vêm trazendo muitas coisas não resolvidas. Não conversa com o parente tal, há ódio do fulano de tal, casou e foi viver a sua vida, abandonou os progenitores, ou então nunca abandonou e fica sempre aquela bagunça, há coisas a trabalhar, opressões malignas e uma ignorância tremenda de quem você é agora em Deus. Você se converteu, o Espírito mora em você, mas muitas vezes você não sabe quem você é. Você não sabe as promessas que Deus tem para você. Então você vai viver essa bagunça sempre. Então não adianta definir quem mora dentro de mim se eu não tirar os bloqueios e começar a crescer e dizer: Deus, eu vou zerar a minha vida. Então preste atenção na frase que eu quero dizer aos irmãos, e eu vou repetir, eu queria projetar, mas não dá. Deus nos transforma quando nós conseguimos enxergar de seu ponto de vista, e não simplesmente da nossa visão entorpecida. Então deixa eu dizer de novo: Deus não vai transformar a sua vida e a minha vida enquanto nós olharmos para nós e vermos do nosso jeito, com o cabresto na frente, e acharmos que a vida é assim. Não, Deus vai nos curar
quando nós entendemos como Ele nos vê, o que Ele quer para nós, quem eu sou aos olhos dEle, à medida que você vai entendendo como Deus te vê, você vai se transformando e recebendo cura. Mas enquanto você olhar para você e começar a dizer: eu sou aquele baguncento mesmo, nada dá certo para a minha vida, aonde eu vou estrago, meus pais não gostavam de mim, olha os problemas que eu tive, olha as ideias suicidas que eu tive, e um monte de coisa, nunca nós seremos transformados. Nós só seremos transformados quando nos convertermos e descobrir como Deus pensa a nosso respeito. Como Deus pensa quando olha para você, meu irmão? Quando Deus olha para você, Ele diz assim: lá vai o meu santo, o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, homem de Deus, mulher de Deus, joia preciosa. Aí a gente olha para ele e fala assim: eu santo? E você olha e começa a ver como você sente, quais as emoções você está tendo. Deus nunca vai transformar assim. Deus vai transformar nas declarações dele. Então existe uma grande libertação quando eu confronto aquilo que eu penso ou se vejo em mim com aquilo que Deus pensa e vê em mim. Entende? Eu não nasci para perder, eu nasci para vencer. Isso é um conceito bíblico, tá? Mas você vai perder na vida? Sim, vão ter perdas na vida. Quem aqui nunca perdeu alguma coisa? Sempre vamos perder. Há perdas que vão machucar muito a nossa alma e a nossa vida. Mas se nós entendermos que nenhuma perda terrena pode destruir a nossa vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo, nós vamos passando cada fase da nossa vida, sendo curado, sendo transformado e despedindo das fases que precisamos. Então só seremos curados quando formos convertidos. Você é um convertido? O Espírito Santo habita dentro de você? Você se rendeu aos pés de Jesus? Há no seu coração desejo pela luz, pelas coisas de Deus? Segundo, só seremos curados quando entendermos o que Deus pensa de mim, as promessas que Ele tem para mim, as verdades que Ele tem para mim, e eu confrontar com as mentiras que eu sei sobre mim. Há muita coisa que a gente mente para a gente mesmo, muitas coisas. As experiências batem um carimbo na gente e diz: você é assim. As pessoas também fazem assim, não é? Elas veem a nossa vida e dizem: você é assim. E a gente vive a vida mais pela expectativa do outro do que pela nossa expectativa ou pela expectativa de Deus. Queremos mais agradar o outro, mais preocupar com o outro. Deus não vai nos curar assim. Se você quer que cura venha, você tem que aprender a fazer isso. Bom, o que é restauração da alma que eu falei? Processo de crescimento e santificação de quê? Da alma ferida. A alma pode se ferir, meu irmão? O apóstolo João está escrevendo aqui: Gai, a sua alma vai bem, porque Gai tinha entendido, né? A alma pode se ferir. Nós podemos ser feridas na alma. Através de que a nossa alma se fere? Através de pessoas que muitas vezes eram aquelas que deviam mais nos amar e foram aquelas que mais nos feriram. Aonde estão os nossos piores inimigos? Dentro da nossa casa. Nós nos machucamos mais do que o de fora machuca a gente. As piores conflitos e brigas, elas estão na ausência de uma conexão maior dentro da nossa casa, porque nós vivemos problemas emocionais terríveis. A nossa alma se fere por ataques, acusações e abandono. Você já foi abandonado alguma vez? Já experimentou o sentimento de rejeição alguma vez? Você vai ver que isso machuca. A nossa alma se fere por pessoas que querem controlar e manipular a nossa vida para a gente viver em função delas. Tem muita gente que gosta de manipular a gente, né? Estava conversando com uma pessoa, pode ficar tranquilo, não é aqui da igreja, a gente sempre cita o caso, sem citar a pessoa, né? E essa pessoa era um motor da casa, fazia tudo na casa. Ela veio conversar comigo que não aguentava mais o cansaço
de manter a casa sempre no seu domínio e na sua manipulação. Eu disse: então solta o controle. Não posso, porque é assim que eu me sinto importante. Entende? E essa manipulação de que nada pode sair do controle fere a nossa vida, fere a nossa alma e fere as pessoas. A nossa alma se fere por relacionamentos, experiências disfuncionais que a gente tem, por coisas amargas, tristezas. Tem gente que vem trazendo coisas aqui há muito tempo. É como aquele filme De Volta ao Passado, De Volta ao Passado 1, De Volta ao Passado 2. Tem coisas que já passou na sua vida, talvez há mais de 20 anos, e você está trazendo, sempre isso. A nossa alma se fere pelas nossas escolhas. Você fere a sua alma por suas escolhas. Você escolheu agir de certa forma, e você vai ter feridas na sua alma, se a sua escolha, se a minha escolha foi errada. Como que Jesus nos cura? Eu quero terminar. Nosso tempo é pouco, não dá. Mas Jesus nos cura através de reconhecer, em primeiro lugar, nossas feridas. Você sabe sobre as suas feridas? Se você entrou aqui e não tem nenhuma ferida emocional, eu quero dar um glória a Deus, como o apóstolo falou aqui para Gaio: Gaio, a sua alma vai bem. Ô, gente, se a gente tiver aqui metade da igreja ou mais que a alma vai bem, aleluia, Deus te abençoe, que a sua alma vai bem, que a sua casa seja próspera, que seu trabalho seja próspero, que Deus te dê vitória. Mas se você entrou aqui com a sua alma ferida, coisas no seu coração que ninguém sabe, dores insuportáveis que fazem você sempre querer se ausentar de pessoas e ao mesmo tempo conectar com pessoas, e você não consegue, reconheça as suas feridas. Em segundo, Deus nos cura quando a gente reconhece as nossas defesas, não só as nossas feridas. Você sabe o que é uma defesa? Uma defesa são manias, ou é uma mania que a gente cria quando Deus está tentando resolver um negócio da gente, a gente defende e sai fora, e ninguém chega perto da gente. E às vezes a sua defesa são hábitos que você criou com medo do relacionamento, com medo das experiências que Deus está te proporcionando. Você cria atitudes e comportamentos disfuncionais para desviar você do foco, porque você não consegue encarar a situação de frente. Então a gente às vezes ergue um muro de defesas, mas a gente fica do lado de dentro do muro, e depois ninguém vai quebrar esse muro para a gente. Nós precisamos quebrar. Então Deus quer que você veja a sua ferida, mas Deus quer que você veja as suas estratégias que você adotou para ninguém mexer com essas feridas. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu sou assim mesmo, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim? A síndrome de Gabriela, né? Uma novela no passado que dizia: eu sou Gabriela, eu sou assim mesmo, tal, né? Reconheça as suas feridas, reconheça as suas defesas. Aquilo que você esconde não deixa Deus agir. Deus me cura quando eu reconheço a minha responsabilidade. Irmãos, se você entrou aqui nessa noite doente, o problema não é da igreja, o problema não é da sua família. Porque você não tem um pai ou uma mãe do jeito que eu tive. Por mais que eles te agrediram, por mais que a sua experiência familiar é dolorosa, o problema não é deles, a responsabilidade é sua. Quando eu vejo minha ferida, quando eu vejo minha estratégia, eu agora tenho que ser responsável pelo que eu vou fazer. Ou eu vou refletir a vida inteira e levar as bagagens a vida inteira, ou eu vou dizer: não, eu vou parar com isso, eu vou buscar ajuda, que eu preciso melhorar. Reconheça que você é o responsável do jeito que a sua vida está. Se está boa, você é o responsável. Se está doente, mal e caminhando para derrotas, você é o responsável. Ninguém é responsável por sua vida além de você, e você pode ser um agente de construção. E Deus nos cura sim, quando eu reconheço minha ferida, quando eu reconheço as estratégias que me impedem de ser curado, e quando eu reconheço as minhas responsabilidades. Aí Jesus vem e ele diz assim: há um salmo que diz: a lei do Senhor
Quem sabe pode ler comigo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A presença de Deus restaura a alma. Os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, quando você toma consciência de tudo que está errado na sua vida, de toda a defesa que você tem, e que a responsabilidade é sua, você vai começar a ver Jesus de uma forma diferente. Você e eu não precisamos esconder no fundo da nossa alma os problemas que a gente tem. A gente pode ir lá buscar como se fosse um elevador. Você pede o Espírito Santo para te mostrar. Você vai no interior e vai transicionando problema por problema e trazendo para a consciência. Porque a mania da gente é esconder, esquecer, tentar esquecer, e os gatilhos novos vêm, aquelas lembranças e os arquivos da alma doente voltam na mente. E a gente se habitua de novo no problema. Mas traz a consciência, não, eu tenho essa ferida. Traz isso para a consciência e diz: Espírito Santo, está aqui, me cura dessa ferida. Cura as manias que eu fiz para proteger, para ter essa ferida. Talvez foi a melhor maneira que você estruturou. Eu não acredito que existe gente má. Eu acredito que quando a pessoa é ferida, para sobreviver, ela se estruturou da melhor maneira que podia. E às vezes a melhor maneira é um jeito mau, que não tem jeito de ser resolvido, senão pela graça e pelo amor de Deus. Eu quero terminar dizendo que restauração acontece quando a gente compartilha, volta àquela palavra do acampamento, tudo que Jesus fez por nós, em todos os momentos. Por exemplo, você está saindo aqui do culto hoje, compartilha Jesus para alguém que você vê na rua. Aquela mulher samaritana foi falar, largou o canto, largou a bagagem, foi dizer: conheci um homem que fez diferença na minha vida. E ela foi contar. Quantos de nós, irmãos, não falamos para os outros o que Jesus representa para nós? Quantos de nós temos tanto conhecimento, quando tem muita gente morrendo na ignorância? Fale do que você recebeu. Use as suas experiências como cicatrizes, né? Coisas que você passou na vida. Há pais que estão aqui, digo que estão aqui, eu não conheço a situação. Pais que estão aqui, maneira de falar, que tem vergonha que seus filhos saibam de todos os comportamentos e atitudes que você já teve na vida. Seus filhos te veem como um exemplo, e eles nem imaginam coisas que você já fez, e nem você imagina um dia contar para eles. É até bom que não conte, mas se isso for para construir, não tenha vergonha de dizer para os filhos quem você foi, o que Deus fez por você, como você era antes, e qual o significado de vida que você tem hoje na presença de Deus. Conte para eles e enalteça a graça de Deus. Eu quero terminar com a oração de São Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, faça-me um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, permita-me semear o amor. Onde houver a ferida, o perdão. Onde houver dúvida, fé. Onde houver escuridão, esperança. Onde houver tristeza, e com alegria. Senhor, me permita que eu possa procurar mais consolar do que ser consolado, entender do que ser entendido, amar do que ser amado, porque é no dar que recebemos, é no perdoar que somos perdoados, é no morrer que acordamos para a vida eterna. Quer se curar? Você sabe por que muitos de nós não nos curamos? Porque a nossa vida é uma vida voltada de olho no umbigo. O que é uma vida de olho no umbigo? Se eu pegar você e colocar aqui na frente, para você ir daqui lá onde o Tony está no fundo da igreja, e você olhar no seu umbigo caminhando, ou caminhando aí pelas ruas olhando no seu umbigo, o que acontece? É quase se fosse como alguém hoje que usa o seu celular e caminha pelo celular, né? O tempo todo, né? Dirigindo e tudo. Muitas doenças continuam porque a gente olha só para nós, voltado para o nosso mundinho, para o nosso problema, para a nossa dor, e você está implorando os outros para ter dó de você. Enquanto fizer isso, você não vai se transformar, não vai ter cura.
A gente precisa olhar para fora. Deus vai fazendo e eu vou abençoando. Deus vai fazendo e eu vou abençoando. Deus vai fazendo e eu vou entregando. É no compartilhar Jesus que a gente consegue as coisas. É assim que Deus nos cuida. Feche seus olhos, quero orar com você. Se você entrou com a alma tão boa, se a sua saúde física está bem, e melhor ainda, a sua alma está indo bem, você está caminhando por um bom caminho, por uma boa prosperidade, que Deus te conduza em paz, que Deus te ajude a continuar caminhando bem. Mas se você está caminhando aos troncos e barrancos, caminhando com a alma ferida, adoecida, caminhando com conceitos, experiências, bagagens que você ouviu desde criança, que você experimentou situações desagradáveis na vida, que pessoas tentaram afirmar coisas que você não é, mas isso ficou no seu coração, e quando você olha para você, você não consegue ver outra coisa a não ser aquilo que os outros falam que você é, e você ouve o grito do vazio da sua própria alma: o Senhor quer te curar, o Senhor quer te restaurar, mas do jeito dele. Então você tem que aprender a reconhecer sua ferida, a reconhecer sua defesa, a reconhecer que a responsabilidade é sua, para você chegar a estar bem, ser levado por uma boa estrada. Eu quero orar por você. Não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você vir aqui na frente, vou pedir para você olhar dentro de você. E a minha pergunta é: a sua alma vai bem? Você tem prazer pela vida? Você gosta da sua família e da sua casa? Você reconhece as suas feridas e problemas e as feridas que você faz nos outros? Você sabe das suas limitações e das suas potencialidades? Ou você vem se vitimizando? Não, o Senhor quer te curar. Sua alma vai bem? Você está vivendo ou você está vegetando? De que você tem sede? Tem gente que está com tanta sede e sai aí fora buscando. E o que não vai faltar é a água para tentar entupir a sede, né? Mas água de péssima qualidade, não água da vida, não rio de vida, mas rio de morte. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece os meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite. O Senhor sabe de lutas, de dores, o Senhor sabe de gente que está com sede, que já tentou em quase todos os caminhos, mas a sede continua, a falta de sentido continua, e o Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar, na conversão e na caminhada, num processo de crescimento. Pai, abre nossos olhos para ver feridas, para ver defesas, para ver as nossas responsabilidades nisso. Que a graça do Senhor nos ajude a te experimentar. O Senhor está aqui. Se nós soubéssemos quem é que fala com a gente beberia, a gente pularia no seu colo para receber o teu abraço e receber o teu amor. Oramos assim, Senhor. Quebre defesas na noite de hoje. Não haverão curas automáticas, mas haverá desbloqueio. O poder de Deus há de se manifestar para quebrar comportamentos destrutivos, para quebrar correntes colocadas pelos malignos. O poder da cruz está aqui, Senhor, para eliminar pensamentos que aprisionam de forma negativa. O Senhor há de curar, desbloquear, mas nós daremos sequência àquilo que o Senhor fizer. Faremos novas alianças com o Senhor, teremos comprometimento com o Senhor. Renova a nossa vida, Pai. É assim que oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Aleluia.